Acho que a gente não tem foto há mais de 30 anos. Pessoal, obrigado a todos. Nós estamos com um pouquinho de atraso no tempo, né? Então talvez tenhamos que pensar alguma coisa além das 5h30 da tarde, viu, pessoal? Talvez ali uns 20 minutos a mais. Então queria que vocês já se programassem para isso. Eu já vou chamar para a próxima palestra agora. A nossa próxima palestra é sobre educação profissional e tecnológica e a bioeconomia na Amazônia Legal. Quem vai nos proferir essa palestra é a senhora Joelma Kremer, diretora de Política e Regulamentação e Regulação de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Ok, aqui. Isso. Por favor. Você tem 30 minutos. Vou tentar. Ok, obrigado. Sem disparar, né? Porque é clássico da minha pessoa disparar a falar. Gente, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ver mais um filho nascer, né, Antônio? A gente tem trabalhado aqui no MEC nesses últimos, especialmente 2 anos, mais próximo da gestão da Diretoria de Políticas e Regulação. E esse projeto, especialmente com a GIZ, ele já existe desde 2016, né, na CETEC, começando com energias renováveis, e, felizmente, conseguimos incorporar aí mais 3 linhas, né, de ação. Uma que me interessa muito pessoalmente, porque eu sou pesquisadora na área de economia circular, então é muito gratificante ver isso acontecendo. A bioeconomia, que tem uma relação com isso também, né, porque não está distante. Nós temos o nosso querido Antônio aqui, né, e o Marcelo também, que estão diretamente envolvidos no projeto. Muito obrigado a vocês. E ainda a digitalização, como o Tomás citou também, que é transversal e que perpassa por todas as outras linhas, né? Júlia, meu agradecimento e meu reconhecimento à GIZ por essa parceria, que sem ela a gente não teria chegado tão longe nesse momento. Então, Leão, também estendo meus agradecimentos ao Senai e à parceria do Senai, não só nesse projeto, mas no Educa Mais também, né, que tem sido muito bacana. Eu gostaria de cumprimentar, o Antônio acabou de me falar que são 260 pessoas assistindo. Gostaria de agradecer especialmente a vocês por terem aderido a esse projeto, porque quem vai fazer acontecer esse projeto lá na ponta serão vocês, né, que estarão realmente transformando as realidades locais dessas escolas onde vocês estão, dessas comunidades onde vocês estão. E eu sei muito bem disso, porque eu sou professora de Educação Profissional e Tecnológica, eu sou de um campus do interior de Santa Catarina, na Serra Catarinense, que chama Lages, né? E a gente sabe o potencial que a educação profissional tem de desenvolver aspectos locais relacionados, por exemplo, com denominação de origem, né, novas tecnologias, acompanhamento dos produtores, melhoria na qualidade, enfim. Mas o meu desafio hoje aqui é falar um pouquinho para vocês da educação profissional científica e tecnológica no Brasil, para vocês saberem de onde vem esse projeto e como que ele se comunica, né, com essas ações que eu acabei de nominar aqui. Então, eu quero apresentar primeiro o Ministério da Educação para vocês. Muitos talvez não tenham ideia da estrutura do Ministério. Nós temos no Ministério hoje 6 secretarias que a gente chama de finalísticas, mais a Secretaria Executiva, e nós somos a CETEC. Eu não sei se tem um pointer aqui, é o vermelhinho? É o vermelhinho, isso, já achei. Então, nós somos a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que é essa daqui, né? Dentro da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, nós temos 3 diretorias, uma que cuida da rede federal, que é onde estão os institutos, uma que cuida da articulação e fortalecimento, basicamente as pessoas na ponta conhecem como Pronatec, né? Que é um dos projetos que estão nessa diretoria, mas temos outros de fomento também. E temos essa diretoria que eu represento hoje, que é a Diretoria de Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica. Dentro dessa diretoria, a gente tem 2 coordenações hoje, tem uma previsão de uma terceira, uma que cuida basicamente de políticas, que é a denominada de planejamento e avaliação, e outra que cuida de regulação e supervisão. Essa de regulação e supervisão deve redundar em 2 coordenações no futuro, uma só de regulação e outra só de supervisão,
porque uma deficiência que nós temos na educação profissional brasileira é um projeto de avaliação dela, né? Nós ainda não temos essa avaliação da educação profissional, como nós temos, por exemplo, os sinais na avaliação superior. Eu só trouxe aqui para localizar entre os projetos da DPR aonde que está essa ação, que já foi bastante falada aqui, que é Profissionais do Futuro. Nós cuidamos praticamente de 3 linhas nessa diretoria, com a parceria das demais, porque a gente precisa de fomento com a DAF, né? E precisa das instituições da rede federal nos apoiando na implementação, como temos várias agora envolvidas nesse projeto, né? Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, né? Em todos os estados, Antônio. Faltou Tocantins, Maranhão e Pará, mas nos outros estados a rede federal também está envolvida. Eu até coloquei um QR Code aí, que é o do nosso aplicativo Soltec, que é um dos projetos que a gente gosta muito para depois vocês, eventualmente, copiarem. A gente pode disponibilizar essa apresentação para todos, né? Que é um aplicativo que foi criado agora já dentro da realidade da reforma do ensino médio e da implementação do itinerário da formação técnica e profissional nessa reforma. E ele tem o objetivo de ajudar os estudantes a escolherem possibilidades de cursos técnicos que estejam alinhados, né, às suas demandas, necessidades, vontades, né? E então, por meio desse aplicativo, os estudantes podem saber qual é o curso ou quais cursos que estariam mais próximos das suas aptidões, enfim, que são reconhecidas pelo aplicativo por meio da resposta a 75 questões, se eu não me engano, e também identificar onde que tem uma escola próxima desse estudante, onde ele possa encontrar essas opções, ou pelo menos uma opção de curso. A organização da educação profissional e tecnológica, ela é ilustrada nessa figura, então ela começa desde cursos de qualificação profissional para pessoas semi-alfabetizadas, passando por cursos técnicos, que é, na verdade, a maior proporção de oferta no Brasil, né, em termos de educação profissional, são os cursos técnicos, e eles redundam em formas articuladas, que acontecem junto com o ensino médio, ou seja, em cursos integrados, onde, né, o curso é único, a oferta do técnico e do médio está sendo ofertada conjuntamente, em instituições distintas, com projetos intercomplementares, ou seja, um mesmo projeto pedagógico desenvolvido em 2 instituições, e também a concomitante, que são projetos pedagógicos distintos, mas que o estudante frequenta ao mesmo tempo o ensino médio e um curso técnico. Além disso, nós temos também a subsequente, que é para quem já concluiu o ensino médio, e que pode ser uma aposta também nesse nosso projeto aqui de bioeconomia, né? Porque pessoas que já concluíram o ensino médio podem voltar para a escola para se aperfeiçoarem nessas questões relacionadas aos cursos que ainda serão identificados e que serão ofertados no âmbito do projeto. A qualificação profissional técnica normalmente é uma certificação intermediária de um curso técnico. O Tomás falou que ele veio da Alemanha, lá do evento da Univoc, que eu acompanhei pela internet, e a gente já viajou esse ano também para outros lugares do mundo, acompanhando conferências, etc., na área de educação profissional. E a gente percebe que, por exemplo, as microcertificações são uma demanda também que está colocada, né? Que são cursos mais curtos que objetivam a uma qualificação mais específica para atender uma demanda pontual daquele sujeito naquele local, né? E, além disso, nós temos também as possibilidades de especializações técnicas de nível médio, que são pouco difundidas no Brasil, mas que, por exemplo, um estudante que já tem um curso técnico em eletrotécnica e quer fazer instalações fotovoltaicas, pode voltar para fazer uma especialização técnica nessa área que a gente já tem, inclusive, dentro do nosso projeto Energif também com a GIZ. Além disso, nós temos os cursos superiores de tecnologia, que também tem qualificações profissionais tecnológicas e graduações em tecnologia, que são conhecidos como tecnólogos, mas que são cursos superiores que permitem, né, são graduações que permitem ao estudante continuar seus estudos em programas de mestrado e doutorados acadêmicos ou profissionais, tanto faz, aqui no Brasil a gente não tem essa restrição, embora nós também já tenhamos em desenvolvimento projetos de mestrado e doutorado profissionais reconhecidos pela CAPES em muitas instituições aí do nosso Brasil.
E esse ao longo da vida, né, remete a um outro projeto que a gente começou a desenvolver, que é uma política de educação e aprendizagem ao longo da vida para a educação profissional, no âmbito da educação profissional, e que também contamos já com o apoio da GIZ nesse projeto, que inicialmente foi discutido internamente no MEC, agora a gente está numa fase de contratação de uma empresa que vai nos ajudar no desenvolvimento de consultas públicas, de consultas a especialistas, até que a gente chegue numa proposta aí de política para ser publicada. Nós temos atores importantes na educação profissional, e eu destaco que os de maior peso são os que estão nos sistemas estaduais de ensino, porque o sistema federal ele é importante, mas ele tem uma participação ainda em termos de matrícula menor, né? Então, é nos estados, é lá na Amazônia Legal, é lá nos sistemas estaduais que a gente tem que enfrentar realmente esse desafio de levar a educação profissional cada vez mais perto dos estudantes, né? E dos potenciais estudantes, e dizer a eles que essa é uma alternativa muito viável, né? Porque é uma alternativa que, se não garante uma profissão para toda a vida, porque o estudante pode escolher ir para o ensino superior depois, mas, pelo menos, é uma primeira etapa onde ele garante uma profissão, né? Eu costumo sempre enfatizar que o diploma de curso técnico é o primeiro diploma que alguém obtém no Brasil. Não é certificado, é diploma, né? É uma certificação profissional obtida com um diploma. Eu não vou ficar lendo todos os slides, senão vou passar os meus 30 minutos. Os marcos legais, a própria Constituição já diz, né, que a gente precisa qualificar para o trabalho. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, que estabelece a educação profissional e tecnológica como uma modalidade de educação no Brasil. Nós temos o PNE, que agora, inclusive, está sendo já se começou a fazer o próximo PNE, né? Mas o atual ele tem validade até 2024, onde ele traz metas específicas para a educação profissional e tecnológica. Temos o decreto 5154, que ele já está bastante antigo, a gente precisa, inclusive, revisitá-lo, que ele trata da educação profissional e tecnológica, mas ele tem que incorporar esses novos elementos que a gente trouxe aí nos últimos anos, e a própria resolução que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica, que foram publicadas em 2021. Os órgãos normatizadores são o Congresso Nacional, o Conselho Nacional de Educação, mais conhecido como CNE, o Ministério e órgãos próprios das respectivas redes e instituições de ensino, no caso do Sistema Federal, os Conselhos Superiores das Instituições, né? No Sistema Federal, só para ressaltar, nós temos também o Sistema S, né? Os SNAs, o Sistema Nacional de Aprendizagem também faz parte do Sistema Federal de Ensino, então os órgãos das instituições do Sistema S também são órgãos que normatizam a EPT no seu âmbito. Nos estados, Distrito Federal e estados, nós temos os conselhos de educação, secretarias de educação e órgãos próprios das respectivas instituições de ensino. Mas não só secretarias de educação, porque nós temos muitos estados em que, por exemplo, Pará, tem a educação profissional ela está vinculada a outra secretaria que não a Secretaria de Educação. No âmbito da regulação, a gente tem os catálogos nacionais de cursos técnicos, que hoje somam 215 cursos, de 800.000 e 1.200 horas, e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, o que está em vigência tem 134 cursos, mas nós estamos na iminência de publicar o próximo, que deve acontecer agora em dezembro, ainda está tramitando no Conselho Nacional de Educação a sua aprovação. A gente já concluiu os trabalhos, mas precisamos da aprovação deles. Eles estão distribuídos em 13 eixos, esses cursos, e, além disso, nós temos agora a incorporação de 39 áreas tecnológicas, né, que vão ser aberturas dentro de alguns desses eixos, nem todos, mas de alguns. Temos também sempre o cuidado de olhar para a classificação brasileira de ocupações. Essa é uma atribuição do Ministério do Trabalho, de fazer essa classificação, que é atualizada, né, com certa frequência. Inclusive, cursos do Energif foram incorporadas, né, profissões que vieram do Energif foram incorporadas à CBO. E temos também, em construção, o Quadro Brasileiro de Qualificações, que é um instrumento de análise do mercado de trabalho para a formulação de políticas públicas de trabalho, emprego e renda, e que, naturalmente, impacta também nas ofertas educacionais, né?
Normalmente o QBQ ele ilustra, e se vocês quiserem dar uma olhadinha, nós temos também um monitor de profissões, que é uma ação que nós desenvolvemos em conjunto com a BDI, e nesse monitor algumas profissões já apresentam o QBQ, aquelas que já têm o QBQ, isso mesmo, aquelas que já têm essa classificação. Normalmente é uma classificação de vários estágios, onde você começa naquela verticalização, né, daquela linha profissional, qual é a qualificação de mais baixo nível, né, ou a primeira, até chegar às mais sofisticadas, às mais sêniores, em níveis de mestrados e doutorados, né, naquela área. A educação profissional tecnológica em números, esses números são de 2019, nós estamos finalizando o anuário 2020 e 2021 para publicar agora no fim do ano. A gente espera publicar, inclusive, na Semana Nacional da Educação Profissional, que vai acontecer junto com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Já estou fazendo propaganda aqui dos dias 28 de novembro a 4 de dezembro, no Parque da Cidade, no pavilhão do Parque da Cidade. Lá em 2019, nós tínhamos esses números que vocês estão vendo. Eu gosto de destacar o do técnico de nível médio, 1.874 matrículas. Já sabemos que não aumentou nos 2 últimos anos, né? E isso não é assim muito bom para a gente, porque nós tínhamos metas muito mais ambiciosas do que essas, né, para a educação profissional no Brasil. Esse número de qualificação profissional, eu só quero ressaltar que ele não representa o número de todas as qualificações, mas somente daquelas formais que são registradas no sistema SISTEC, que é o sistema nosso do MEC, né? E são cursos com mais de 160 horas. Para ser uma qualificação formal, fomentada pelo Ministério, o curso tem que ter, no mínimo, 160 horas, se ele for uma saída intermediária de um curso técnico de 800 horas, ou ter 200 horas, se ele for uma certificação intermediária de um curso de 1.000 horas, ou 240 horas, se for uma saída intermediária de um curso de 1.200 horas. Para ilustrar aqui, a gente tem o número, né, evolutivo de matrículas em qualificação, técnicos, superiores de tecnologia e pós-graduação. Pós-graduação, a gente está vendo aí que está crescendo devagarinho, né? O qualificação ele teve um auge lá no Pronatec, no auge do Pronatec, e depois caiu. O técnico ele está estabilizado e o superior de tecnologia tem crescido, né, nos últimos anos, muito pela oferta das instituições privadas de ensino. Aí os números totais do ensino médio, os números dos cursos técnicos no ensino médio e da EJA integrada também ao ensino médio. Aqui a gente tem um destaque para o percentual de matrículas em cursos técnicos junto com o ensino médio nos estados. O destaque aqui é para o Piauí, que é o estado que tem proporcionalmente o maior número de matrículas de cursos técnicos junto com o ensino médio, são 27% dos estudantes lá em 2019, lembrando, né? E temos estados aí com índices ainda muito baixos, né, como 4%, que é o caso do próprio Pará e da Amazônia. Então, a gente vai mudar isso agora, né, vai ajudar a mudar isso com o nosso projeto. Aqui é só título de curiosidade mesmo, né? Qual é o percentual da população matriculada em cursos de educação profissional técnica de nível médio? Então, a gente vê que é muito baixo, significa que a gente tem muito potencial aí de aumentar esses números. As metas, então, que eu falei, a gente tem praticamente 2 metas no Plano Nacional de Educação que falam com a educação profissional. A meta 10 é a educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional. Quero lembrar que a EJA vai entrar dentro da nossa política de educação e aprendizagem ao longo da vida, né? A EJA é para a recuperação de aprendizagens, ou seja, aquelas pessoas que não concluíram no seu tempo, né, normal o seu ensino fundamental ou ensino médio. Então, essas metas estão muito longe de serem alcançadas. A gente tinha aí 25% de matrículas de EJA da educação fundamental e da educação média como meta. Na fundamental, atingimos 0,5% e na profissional, 3,6%. Já na educação profissional, nós tínhamos a meta de 4,6 milhões de matrículas e estamos com em torno de 1,9 milhões. Então, nós temos aí desafios também bastante relevantes, né, em relação a alguns dados.
A gente até costuma falar aqui no MEC que a gente evoluiu muito quantitativamente nos últimos anos e o foco tem que se voltar agora um pouco mais para a qualidade, né? Porque, na verdade, até o fim do ensino médio, você tem garantido constitucionalmente o direito de acesso à educação, né? Então, nós vemos aí que de 0 a 3 anos, temos 37% das crianças, né? Mas daí pode ser uma opção também dos pais de não as colocarem na escola. Quando nós falamos de 6 a 14 anos, nós temos praticamente a totalidade das crianças na escola. E quando nós falamos de 15 a 17 anos, nós já temos um índice um pouco menor, né? 94,5%. No Brasil, de cada 100 estudantes que ingressam na escola, 93 concluem o ensino fundamental 1 aos 12 anos, 82 concluem o ensino fundamental 2 aos 16 anos, e, ao final da etapa do ensino médio, 69 concluíram. Então, aí a gente tem uma quedinha substancial, né, de estudantes que acabam saindo. A taxa de conclusão do ensino fundamental, aqui comparado entre os mais ricos e mais pobres, também tem uma variação, né? Naturalmente, entre os mais ricos, ela é maior do que entre os mais pobres. Nós temos também uma distorção de idade-série no ensino fundamental de 15,5% e uma distorção de idade-série no ensino fundamental 26,2%. Nós acreditamos que esses dados vão, inclusive, aumentar, né, de distorção por conta do período da pandemia, né? E isso abre mais espaço para a EJA, por exemplo, para a educação de jovens e adultos. A avaliação do SAEB, o SAEB é uma prova nacional que é aplicada em matemática e língua portuguesa no 5º, no 9º e no 3º ano. Aqui nós temos o desempenho dos nossos estudantes, comparando-os em nível socioeconômico mais alto e mais baixo. Também temos um grande desafio aí para a educação pública, porque os estudantes de nível socioeconômico mais baixo normalmente estão na educação pública. Então, melhoria de qualidade na educação pública. Aqui eu gostaria de resgatar um pouco a fala do meu colega anterior, né, onde ele fala que a gente tem que ver quais são os anseios da juventude, o que a juventude quer, né? E o que a juventude quer? Ela quer, de acordo com pesquisas que nós já realizamos, inclusive por conta desta reforma do ensino médio, ela quer preparação para o mundo do trabalho, ela quer continuidade de estudos, mas ela quer também flexibilidade e autonomia, e quer tecnologias, eu não sei, eu estou em cima que eu não consigo ver, acho que é tecnologias inovadoras, ativas, né, de aprendizagem, ou seja, o uso de tecnologias no trabalho, tecnologias além do básico, né? Então, não é mais aula de informática para aprender a usar um computador, né? É integrar a tecnologia nas metodologias pedagógicas, educacionais, mas não é só a tecnologia, né? Porque eu sempre falo que tecnologia não é só digital, a tecnologia ela envolve formas diferentes de fazer as coisas. Então, por exemplo, um modelo de alternância que permita que o estudante frequente a escola, né? Uma própria adaptação do modelo dual alemão, onde o estudante aprende parte na empresa, no setor produtivo, enfim, né? Essas questões. O desafio está em fazer os jovens aprender, porque ensinar, os professores ensinam, né? Pelo menos eles acham que ensinam. Então, essa ilustração aqui do Maurício de Souza ilustra bem isso. Mas eu ensinei ele a falar. Ensinei, mas ele não aprendeu, né? E esse desafio ele está colocado em falas, né, dos próprios estudantes e das professoras. Eu não entendo, eu ensinei todo o conteúdo e mesmo assim vocês não foram bem na prova. Eu vi tudo, mas só aprendi a metade, aprendi a outra metade, sabia, tinha trabalho em dupla, kkk, né? Trabalho em dupla, cada um aprende a metade. E daí nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e a reforma do ensino médio, que foi estabelecida aí em 2017, embora ela já estivesse prevista lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 96, ou seja, nós tivemos 21 anos aí de maturação para chegarmos a esse modelo que já estava previsto na Constituição e que foi efetivamente implementado em 2022, que tem como objetivo atender aos interesses, realidades, condições socioeconômicas, visão de mundo e sonhos de muitos e diversos entre os milhões de jovens que passam pelo ensino médio. Aqui é que eu digo que talvez nós tenhamos um casamento de oportunidades nesse projeto, a janela de oportunidade, né? Então, nós temos um projeto bacana, inovador, que casa
com a implementação da reforma do ensino médio. E por isso que a gente chama de projeto de bioeconomia no itinerário da formação técnica e profissional na Amazônia Legal, porque é para casar com essa reforma do ensino médio, que traz aí, né, essa base nacional comum curricular, onde a gente continua estudando as matérias tradicionais, enfim, né, sob outra forma, se propõe outra forma, né, de unidades curriculares, de projetos integradores, de desenvolvimento de competências e não mais só de disciplinas, e os itinerários formativos que devem ter 1.200 horas, né? Os principais pontos, então, são esses itinerários, onde o aluno não mais vai cursar o mesmo ensino médio, eles vão, entre aspas, poder escolher entre as ofertas que a escola tem, então não é realmente uma escolha de fato, é uma escolha dentro do que está colocado. Vão desenvolver competências, faz parte da implementação do novo ensino médio a questão de trabalharmos o projeto de vida e o itinerário da formação técnica e profissional, mas nós temos uma questão que deve permear todos os itinerários, que são os eixos estruturantes. A escola tem que escolher pelo menos um, mas ela pode aplicar os 4, né? E daí nós temos investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, todos que casam muito com os interesses da formação técnica e profissional. E para ajudar na implementação do itinerário, a gente desenvolveu esse guia, que pode ser acessado por esse QR Code, que está disponível no nosso site. Alguns exemplos de como que... Eu não vou me estender, porque eu já estou sob pressão aqui de que o meu tempo está terminando, mas vocês podem achar todos esses exemplos lá no guia, né? A gente montou, inspirado no professor Carlos Arthur, que é nosso parceiro do Instituto Federal Fluminense, no formato de Legos, que se encaixam e que podem, né, então, compor a BNCC, que está em laranja, mais o itinerário da formação técnica e profissional, que pode ser um curso técnico, mas também podem ser qualificações profissionais técnicas, desde que façam sentido entre si, né? Então, dentro do nosso projeto Bioeconomia, nós podemos, eventualmente, ter qualificações profissionais que formem um itinerário. Além disso, a gente pode ter itinerários integrados, ou seja, o aluno faz uma parte na formação técnica e outra parte, por exemplo, em linguagens e suas tecnologias, e podemos ter os cursos experimentais, né? Eu até tenho a ideia de que a gente implemente um curso experimental, por exemplo, técnico em economia circular. E se esse curso efetivamente for implementado e as escolas tiverem matrículas e tivermos ofertas, ele depois vira um curso daqueles lá do catálogo. Então, o curso, para entrar no catálogo, ele precisa primeiro passar por esse experimento e provar que ele tem densidade tecnológica suficiente para ser um curso técnico, para ser incorporado no catálogo. As parcerias, a gente está falando aqui de parcerias, né? Já foi falado pelo secretário, já foi falado por Júlia, já foi falado pelo nosso colega do Senai, e as parcerias fazem... Vocês que estão aí nos assistindo, né, são instituições distintas e parceiras que vão nos ajudar nessa implementação. E ainda temos no Fundeb, que é repassado para os estados, a questão da dupla matrícula, né? O aluno do ensino técnico, ele conta 2 vezes para fins de recebimento de recursos do Fundeb. Então, é mais um incentivo que temos aí, e esses recursos podem ser transferidos entre instituições, desde que elas sejam públicas ou que sejam do Sistema Nacional de Aprendizagem. Eu acho que esse é meu último slide. Agradeço a atenção de vocês. Nós permanecemos à disposição aqui no Ministério da Educação, na Secretaria, para qualquer dúvida, questionamentos. E muito obrigada mais uma vez por terem aderido a essa proposta tão bacana. Obrigado. Queria agradecer a professora Joelma, né, em nome também da coordenação do curso. Nós sabemos que a educação profissional é extremamente importante, então essa leitura, né, que ela passou aqui sobre todo o catálogo também, né, informação aonde está acontecendo e como está acontecendo, é extremamente importante. Agradecer e, mais uma vez, falar que as perguntas do chat serão respondidas. Nós não vamos abrir agora um espaço para pergunta, porque ainda temos 2 apresentações. Vamos lá, então. O vídeo institucional do projeto Profissionais do Futuro. Brasil e Alemanha se unem em um novo projeto na área de educação profissional. O Profissionais do Futuro.
O projeto será coordenado pelo Ministério da Educação e pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da GIZ. A ideia é reunir o melhor das experiências dos dois países para implementar novos conteúdos e modernizar cursos com foco na digitalização em escolas do Brasil para formar profissionais nas áreas de energias limpas, aumentando a geração de energia por fontes renováveis e eficiência energética na indústria, na mobilidade, nas edificações e nas cidades. Bioeconomia, apoiando a agricultura familiar e a sustentabilidade das cadeias produtivas extrativistas, principalmente na região norte do país. E economia circular, ampliando a vida útil de produtos e materiais por meio de processos mais eficientes e reaproveitamento de recursos como água, resíduos, energia e matéria-prima. Com forte orientação para as demandas do setor produtivo, o projeto contará também com a expertise do Ministério do Trabalho e Previdência para aproximar empresas e escolas. Com isso, empresas terão mais facilidade de contratar profissionais especializados e os participantes dos cursos de encontrar empregos. Desde 2016, Brasil e Alemanha têm conseguido ótimos resultados na educação profissional na área de energia. Entre eles, capacitação de mais de 800 docentes em instituições apoiadas pelo projeto, formação de mais de 7.000 profissionais, escolas mais sustentáveis e com geração própria de energia. Com o novo projeto, esses resultados serão ampliados, incluindo-se outros setores relacionados à economia verde, além do setor de energia. Para construir o futuro sustentável, mais educação, mais empregos, mais tecnologia e mais inovação. Aí, pessoal, que bom, um vídeo interessante. Só lembrando que as energias renováveis, a economia circular, a digitalização fazem parte também do conjunto da bioeconomia das cadeias de valor, né? Então, são temas que a gente vai estar integrando cada vez mais no projeto também. Ok? Vamos seguir, então, para a nossa penúltima apresentação de hoje, né? Nós vamos ter agora o estudo da oferta e demanda de cursos de qualificação para a bioeconomia na Amazônia Legal. E eu convido o senhor Paulo Silva, que é consultor da GOPA, e de Educação Profissional e Tecnológica, e tem ampla experiência em estudos e pesquisas na área de educação estatística. Por favor, Paulo. Ok. Então, boa tarde. Um agradecimento inicial à GIZ, ao MEC, em especial ao Marcelo, pelo convite para participar desse projeto, que é muito interessante e realmente é muito importante para a economia da região e o impacto que isso tem na economia mundial, inclusive, por conta dos impactos ecológicos. Tá? Então, o nosso trabalho, nossa pesquisa, teve por foco, principalmente, nesse momento, a oferta na região da Amazônia Legal de cursos de formação profissional voltados para a área da bioeconomia. Né? A gente sabe que a área da bioeconomia não é um setor de atividade econômica totalmente definido como indústria automotiva ou petroquímica, que você tem já um estudo de cadeia muito bem definido, mas a gente procurou encontrar cursos que fossem de relevância específica para esse setor econômico. A gente vai ver ao longo da apresentação quais são esses cursos. Então, esse é o nosso objetivo, principalmente com destaque na oferta. Inicialmente, eu queria fazer um rápido perfil
sociodemográfico da região, porque a região, bem, vocês são de lá, né, o pessoal que tá nos acompanhando, conhece muito melhor do que qualquer um a realidade local. Mas é bom destacar algumas coisas que representam desafios muito profundos para quem pretende fazer educação profissional nessa região. A gente está falando de uma região que tem quase 30 milhões de habitantes, é uma região 3 vezes maior do que Portugal, praticamente o tamanho da população da Bélgica e da Holanda juntos. Então, na verdade, é um país inteiro, né? O desafio de fazer qualquer programa educacional, social, de desenvolvimento, é o mesmo que desafio que é o mesmo que em muitos países enfrentam. Então, envolve recurso, envolve mão de obra e etc. Né? A área rural, que boa parte dos empreendimentos da bioeconomia estão na área rural, representa 7 milhões de habitantes. Quer dizer, é uma quantidade realmente, novamente, tem muitos países do mundo que não têm 7 milhões de habitantes e a gente tem 7 milhões só na área rural. Né? Se a gente olhar o perfil de renda das pessoas que moram nessa região, na área rural, né, você vê que embora seja uma das regiões mais ricas do mundo, você tem uma população que tem uma renda bastante baixa. Né? 66% das pessoas vivem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, né? Metade disso vive com renda de até 1/4 do salário mínimo. Né? E se você olhar a diversidade da região, você pode ver que esse número de 66% é a média da Amazônia como um todo, mas no estado do Amazonas isso chega a 81%. Né? No Mato Grosso chega a 23%. Né? Então, quando a gente olha, quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente tem que ter sempre em mente que é uma região muito diversa, que a gente precisa ter estratégias diferentes para diferentes unidades da federação. É uma região que tem uma população analfabeta muito grande. Isso é um desafio para qualquer tipo de formação. Né? Quer dizer, como é que você vai dar um curso FIC, né, para um trabalhador analfabeto? Né? 19% é um número muito alto, né? Sendo que no Maranhão chega a 23%. Né? Então, isso é um outro desafio que vocês vão ter que enfrentar ao desenhar os currículos. Né? 70% praticamente não tem acesso à internet no domicílio, segundo o IBGE. Se você olhar que os modelos mais difundidos hoje de educação à distância se baseiam na internet, você chegar a 70% que não tem acesso, isso é um desafio bastante profundo. No Acre, 84% dos domicílios da área rural não têm acesso à internet domiciliar. Né? E lembrando que quem tem o restante 30% aí que tem acesso, é quase 100% por celular. Quer dizer, poucos têm computador ou internet banda larga e tal. Né? Então, como é que você vai planejar um curso em que a pessoa só tenha um celular na casa, que às vezes nem é do aluno, e ele vai ter que ficar vendo ali as aulas ou acompanhando o material? Né? É um desafio. Uma particularidade muito interessante da região são as populações indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais. Né? A gente tem um número bastante expressivo de comunidades indígenas e quilombolas, e que são comunidades que têm uma exigência em termos de desenho curricular, de pedagogia, de didática, que é muito diferente do resto. E é preciso incorporar essas pessoas. Ainda existe um problema muito sério de invisibilidade dessas populações.
Tanto que as informações, inclusive as informações disponíveis sobre o perfil dessa população ainda é muito incipiente, né? O censo que tá em campo ainda deve trazer mais informações sobre essas pessoas, mas a gente tem muito que aprender ainda sobre como ensinar, como dar curso de formação profissional para esse pessoal. Na sexta-feira a gente vai ter uma experiência, né, do Instituto Federal, que tem como um público-alvo bastante direcionado para a população indígena. E a gente tem aqui um dado interessante, que apenas 9% das pessoas da região declararam ao IBGE que fizeram algum curso de qualificação. E a gente está falando de qualquer curso de qualificação, não é um curso FIC bonitinho, tá? Qualquer coisa, né? É um número extremamente baixo. Se olhar no Amapá, não chega a 1% da população rural do estado do Amapá que declarou ter feito em algum momento da vida algum curso de qualificação profissional. Então, o curso não chega, a pessoa não tem acesso, e quando tem acesso, a pessoa tem dificuldade de fazer, né? Isso fica um pouco mais claro quando a gente olha esse gráfico. Na mesma pesquisa, na PNAD de 2019, no módulo de educação profissional, foi perguntado por que a pessoa não faz um curso superior, um curso técnico, qualificação, por que ela não continua continua estudando no objetivo de ter uma formação. O principal motivo, e esse é o principal motivo no Brasil todo, é o trabalho, né? A dificuldade de conciliar o trabalho com o estudo, né? E é conciliar em dois sentidos aqui, né? É conciliar em sentido do horário, do cansaço, do deslocamento, mas é conciliar também no sentido do curso ter alguma relevância para o trabalho dele, né? Quer dizer, por que eu vou fazer um curso? Eu sou um pescador, eu vou fazer um curso técnico em enfermagem, que é um curso que tem uma distribuição bastante ampla. Que impacto isso vai ter no meu trabalho, né? Eu vou ter que largar o meu trabalho e fazer outra coisa, porque é o que tem para estudar, né? Então, essa questão da conciliação entre trabalho e estudo envolve também um ajuste entre a oferta e a demanda de educação profissional. A segunda causa é não ter interesse, né? Não ter interesse reflete, por um lado, aquela questão que já foi abordada nas duas últimas apresentações, que é fazer cursos que falem com os jovens atualmente, né? De repente, um curso que não tem nenhum tipo de interesse para a juventude, um curso tradicional, meio monótono, de giz e saliva do professor, não atrai, né, o jovem. Então, essa questão da falta de interesse passa por isso. Falta de interesse também oculta um pouco a dificuldade, né? Eu não tenho interesse porque eu também não vou conseguir. Se eu tiver interesse, eu não vou conseguir. Então, se eu tentar ir atrás, eu sei que não tem na região, eu sei que não tem o que eu quero, então também não estou interessado. Os afazeres domésticos é uma questão correlata à questão do trabalho, né? Você tem que ligados à questão da sobrevivência, né, do dia a dia, né? É algo que afeta muito mais as mulheres, né? E que é preciso ver a questão da conciliação em termos de horários e cuidados. E, por fim, eu acho que esse é o gancho para o motivo principal dessa apresentação, a pessoa não tem uma escola, uma faculdade, alguma coisa próxima da sua residência. A gente lembrar que a gente está falando de uma região em que as distâncias, é uma região muito grande, que as distâncias são muito grandes e o deslocamento é muito complexo, né? Muitas vezes é multimodal, você tem que andar um pedaço de carro, um pedaço de barco, muitas vezes não tem estrada, muitas vezes
não tem barco, né? Então, essa é a questão. Ligando essas duas pontas. Algo que esteja ligado ao trabalho, um curso que esteja ligado à necessidade do trabalho, que seja compatível com o meu trabalho e que seja acessível em termos de distância. Para isso, para tentar entender um pouco isso, nós fizemos um mapeamento de duas coisas. Da oferta, em termos de onde tem escola, concursos na área de bioeconomia, e da demanda, onde tem trabalho na área de economia, né? Basicamente, nós, como fonte, nós usamos o Censo da Educação Básica de 2017. Nós conseguimos, junto com a colaboração da CETEC, dados do SISTEC desse ano, né? Nós pegamos, na verdade, os dados foram baixados esse ano, mas os dados são basicamente até 2021, né? Porque esse ano ainda não acabou. E nós selecionamos os cursos com base na descrição desses cursos, né? Quais cursos eram de bioeconomia ou não, né? Os dados não são os mais atualizados possíveis, né? Em função de várias mudanças na política de disseminação de dados que a Lei Geral de Proteção acabou causando. Hoje é muito mais difícil você conseguir dados de pessoas, de indivíduos, né, em função da proteção deles, mas que nós pretendemos atualizar isso de uma maneira mais frequente para a gente ter um mapeamento sempre atualizado. E, na demanda, nós olhamos a Receita Federal e a RAIS, que tem informações sobre estabelecimentos formalmente constituídos, né? Então, olhando aqui, esse mapa aqui, ele mostra um pouco como que é a distribuição para o município, na Amazônia Legal, das escolas com curso de formação profissional. Não tem todas as escolas, porque algumas não têm curso de formação profissional, mas esse é um mapa legal. Os quadradinhos laranjas é a rede federal, as bolinhas azuis é a rede estadual, esses xizinhos aqui são as privadas, os vermelhinhos a municipal, e tem os triângulos que estão ocultos aqui, mas eu vou mostrar daqui a pouco, que é o Sistema S. Tá. Eu queria agora alterar um pouco aqui, fugir um pouco da minha apresentação e mostrar para vocês um outro painel, né? Esse é um painel mais interativo. Vou dar uma geral aqui a gente tem uns 15 minutinhos, eu vou dar uma geral aqui no mapa e depois a gente foca na Amazonas, que tem coisas muito interessantes, principalmente com relação à rede estadual. A Amapá tá bom, tá aqui. A gente já dá uma olhada. Então, aqui são escolas, aqui, né? Aqui em São Miguel da Cachoeira, Instituto Federal do Amazonas, tá? Mas são todas as escolas. E o que a gente está olhando? Só onde tem cursos da bioeconomia, né? A palestra que o João fez, a palestra um pouco anterior a essa, antes do MEC, ele meio que dividiu os cursos da bioeconomia em dois grupos, produção e gestão. Esses que eu estou dizendo que são cursos de bioeconomia são basicamente cursos de produção. Tem alguma coisa de gestão, principalmente logística, mas é basicamente produção. Então, tem curso de pesca, tem curso de fruticultura, agropecuária temos muitos, né? Mas se a gente, aqui nesse menu, a gente pode alterar a seleção aqui do mapa. Se a gente incluir o que eu chamei aqui de bioeconomia transversal, que inclui toda a parte de gestão, mas também inclui outras coisas que são fundamentais para a implementação de estabelecimentos voltados para a bioeconomia na região, como, por exemplo, a parte da distribuição de energia elétrica, né? Aqui também tem a parte de turismo, etc. Então, a gente amplia muito o mapa. Você vê que aqui a rede estadual do Amazonas cresceu muito quando a gente inclui
outras coisas além da bioeconomia transversal. E, por fim, se a gente incluir outros cursos, quer dizer, se a gente incluir basicamente tudo, né, a gente vai ter uma pequena ampliação. Em especial, a gente vai ter uma ampliaçãozinha da rede privada, porque aí a gente começa a entrar nos cursos da área de saúde, de enfermagem, saúde bucal, etc., que é onde a rede privada tem um volume bastante expressivo de pessoas, né? de cursos e estabelecimentos. Mas vamos focar aqui digamos, na bioeconomia estrito sensu e dar uma olhada na questão das redes. Como que as redes estão trabalhando com isso? Né? O estudo que vocês tiveram acesso sobre bioeconomias e cadeias de valor, que mapeou algumas cadeias, como do peixe, pirarucu, madeira, etc., focou na rede federal, tá? Que tem uma distribuição até que bem razoável, né? Com cursos na nossa área. Né? Ela está bem espalhada. Né? Mas, assim, obviamente, a rede federal não é capaz de cobrir todo o território, nem todo o espectro de demanda em termos de cursos. Né? Então, se a gente olhar agora só as redes estaduais de cada estado, a gente vai ver que é praticamente, talvez mais até do que o número de estabelecimentos do curso, em especial no Amazonas, Mato Grosso, Tocantins também tem bastante. Tá? De novo, só na bioeconomia, no sentido mais estrito. Se a gente colocar bioeconomia com mais... ampliar o sentido da bioeconomia, a gente vê que o estado do Amazonas tem uma cobertura quase que em todos os municípios. Mato Grosso também tem uma cobertura bastante expressiva e o Tocantins. Tá? Vamos olhar rapidamente o sistema AS. O sistema S tem assim, de todas as redes, o sistema S é o menor. A maioria desses cursos são do Senai, né? Tem um importante de madeira aqui em Palmas, né? Do Senar, né? Tá? O Centro de Formação em Técnicas Florestais é do Senar, lá em Palmas, e tem uma escola do Senai também. Tá? Então, voltando para todos aqui. Uma questão que eu queria destacar são alguns setores de atividade econômica, né, que foram alvo do estudo anterior, que eu já citei, das cadeias de valor, e eu vou olhar a questão da pesca. Cursos específicos para a questão da pesca na Amazônia Legal. Tá? Tem muito, em especial da rede federal, né? Tem algumas privadas aqui, tá, no Maranhão. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Né? Mas, aqui em Ariquemes, no Instituto Federal de Rondônia tem um curso de pesca. Mas, se você pensar que a pesca talvez seja uma das atividades mais centrais na Amazônia, tem muito que ser ampliado em termos de distribuição de cursos. Vocês precisam estudar se essa ampliação vai se dar incluindo
cursos em novas escolas, se isso vai se dar via deslocamento, escolas móveis, escolas itinerantes, mas que existe um potencial para ter mais coisas relativas à pesca em várias unidades da federação, em várias unidades aqui dentro da Amazônia. Né? Então, voltando para todos, vamos dar uma olhadinha, então, um pouco mais detalhada em 2 estados que a gente tinha solicitado aqui o nosso estudo. Se a gente pegar só o Amazonas, fruticultura, tá? Vou dar uma olhada aqui na Amazonas em geral, tá? Tá a pesca ainda? Tá dentro da pesca ainda. Esqueci de aplicar aqui. Eu vou olhar tudo primeiro e depois a gente olha a fruticultura, né? Na Amazonas você vê que a rede estadual tem uma presença muito grande. A gente já tinha falado até, se a gente ampliar aqui o conceito de bioeconomia, a gente vai ter uma distribuição bastante expressiva, né? Agora, se a gente olhar a fruticultura, que é uma atividade econômica fundamental na região, a gente vai ter poucos cursos. É claro que é bom lembrar para vocês que isso é datado, né? Isso é de um período bem específico, inclusive, bem sensível para a gente, porque é anterior a boa parte da implementação dos cursos do novo ensino médio. Então, muito provavelmente tem outras coisas acontecendo aí que não estão mapeadas ainda, né? Mas, de todo modo, se você pensar que açaí, castanha não, mas açaí, uma série de outros produtos da cacau, que foi um dos objetos do estudo, a fruticultura é relativamente negligenciada na região, né? E olha que a Amazonas tem uma rede estadual bastante robusta, né? Tá. Amapá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Amapá. Se a gente olhar aqui só o Amapá, né, o forte é a rede federal, né, com pelo menos 2 escolas da rede estadual. Tem escola privada, tem escola da rede estadual, né? Se a gente ampliar um pouquinho, tem mais uma escola aqui em Oiapoque. Vamos ver que curso que eles estavam dando na época. A gente tem um curso de logística, né? De logística reversa, é uma coisa interessante, né? Administração, finanças, recursos humanos. São bastante cursos voltados para a área de gestão, né? Podem ser cursos importantes para a bioeconomia se dentro do currículo desses cursos a bioeconomia for contemplada, né? E meu tempo está quase se esgotando, né? Mas é isso, quer dizer, a questão desse aplicativo aqui é que vocês possam, no decorrer das próximas etapas do projeto, avaliar melhor como que os cursos estão distribuídos nas suas unidades da federação, aonde está faltando, aonde tem e não precisava ter, né? E
e conseguir fazer um planejamento da distribuição desses cursos de uma maneira mais efetiva. Né? Para encerrar aqui, eu vou voltar à apresentação, e só para encerrar. Tá? E eu vou encerrar com essa segunda parte, que a gente chamou de demanda potencial, que é o outro lado da moeda. Tá? Que é o outro lado da moeda, que é as empresas, que são as empresas. Né? Como que as empresas estão distribuídas? Aqui é um mapa simples, eu peguei todas as empresas voltadas para a área da bioeconomia, e tem várias associações e sindicatos e tal, que também reúnem pessoas, principalmente a população mais tradicional também, muitas estão reunidas em torno dessas associações. E a questão que eu quero deixar para vocês, a gente vai trabalhar nisso também, para disponibilizar isso para vocês, mas, bem, aonde tem produção de peixe, tem escola, tem curso de piscicultura. Aonde tem produção de açaí, tem gente dando curso voltado para a área da fruticultura. E eu acho que com isso a gente não resolve, mas a gente enfrenta a questão da conciliação do estudo e do trabalho e a questão da falta de escola próxima da residência do aluno potencial. Então, é basicamente isso. Né? Nos próximos módulos, vocês vão ter oportunidade de trabalhar mais com essa questão. Ok. Pessoal, quero agradecer, né, mais uma vez ao Paulo também aqui. O Paulo ainda não terminou o estudo está em andamento ainda, né? Ele tem que vencer essa parte da demanda, e, inclusive, alguns de vocês vão ser também acionados nos estados, né, pelo Paulo aqui. Ele vai investigar essa demanda ainda com muitos empreendimentos. Obrigado, viu, Paulo? Pessoal, vem para cá para uma foto. Pessoal, essa plataforma que o Paulo mostrou, ela é muito interessante, que ela mostra onde está a demanda, onde está a oferta, se há um casamento ou não, né? Se dá match ou não, né? Quem usa aí os aplicativos de relacionamento, né? Quase todo mundo. Então, é muito interessante. Vocês vão receber essa plataforma nos grupos de WhatsApp, tá? Para vocês treinarem também, ficarem sabendo e poderem contribuir, dizendo, olha, nesse lugar aqui está faltando determinada coisa e tal, para que a gente possa aprimorar essa plataforma, né? Esse software é o Tableau, ele vai estar disponível para vocês no grupo de WhatsApp. E a gente vai utilizar nas oficinas também, para pensar, estamos construindo uma proposta de currículo para a agroindústria do açaí. A gente vai olhar para o estado e vai ver onde tem demanda. Ali a gente vai colocar a oferta, ou a oferta está descasada da demanda, né? Então é muito interessante. Obrigado mais uma vez, viu, Paulo? Foi muito bom. Pessoal, agora eu quero convidar o pessoal que é do BNDES, né? Nós temos o Eduardo Biso, que é gerente do Departamento de Educação e Investimentos Sociais do BNDES, e a Juliana Kramer, que é economista do Departamento de Educação e Investimentos Sociais do BNDES. Eles vão nos trazer hoje a última palestra do dia. A gente quis trazê-los, né, trazer o BNDES nessa estratégia, porque eles estão desenvolvendo uma cooperação com o MEC para, como a professora Joelma falou também, né, e também o secretário Tomás, eles estão desenvolvendo agora, vão passar a desenvolver itinerários formativos para o ensino médio profissionalizante nas cadeias de valor, né? Então, é uma coisa muito interessante. Então, eu queria convidá-los, né, o Eduardo Biso e a Juliana, para nos apresentar o itinerário da formação técnica e profissional em bioeconomia na Amazônia, oportunidades do BNDES na educação profissional e tecnológica nas cadeias de valor. Então, por favor, vocês têm cerca de 20 minutos para fazerem, né, as suas considerações, a apresentação. Ok, obrigado. Perfeito, Marcelo, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Juliana Kramer e eu vamos apresentar agora essa iniciativa, né, que o Marcelo falou, do itinerário da formação técnica e profissional em bioeconomia na Amazônia. Iniciativa essa que nasceu de uma parceria com o MEC,
E a sua estruturação envolveu, né, uma interlocução, uma parceria com os estados, também uma discussão com os IFES, e gerou uma seleção pública, selecionamos o projeto e estamos aí na perspectiva de iniciar no próximo ano com a execução desse processo. Então, a gente vai apresentar um pouquinho do que se trata, né, de como a gente está prevendo a execução, quais são as entregas, né, e vamos tentar fazer a apresentação um pouquinho mais rápida, que aí a gente permite um espaço para debate, tá bom? Juliana, fica à vontade também para ir comentando. O que a gente está falando? Está falando de uma iniciativa para apoiar estados e IFES na implementação do itinerário da formação técnico-profissional voltada para a cadeia de valor da bioeconomia. Com isso, por um lado, né, contribuir com toda a agenda da formação técnica e profissional e, por outro, fortalecer as cadeias de valor da bioeconomia. Então, essa iniciativa é a convergência desses dois propósitos, né? E do que se trata especificamente? É a realização de um estudo para a implementação da proposição, né, de plano de implementação do itinerário da formação técnica profissional voltada a cadeias de valor específicas da bioeconomia, né? Esse estudo técnico ele compreende diagnósticos de diversas naturezas e elaboração de planos de implementação específicos, conforme a gente vai demonstrar daqui a pouco. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouco de como foi essa tarefa, né, esse trabalho prévio à elaboração do edital da seleção pública. Por que isso é importante? Porque ele se refere a uma primeira mensagem que a gente gostaria de reforçar aqui hoje, né? Que a agenda de implementação, a oferta de cursos né, relacionado ao itinerário da formação técnica e profissional, ele deve partir de um diagnóstico que olhe para o mercado, para as pessoas, para o contexto local. Então, a lógica que o BNDES, o MEC, acredita é que essa oferta deve partir de um planejamento que comece, né, com essa compreensão das necessidades de formação de mão de obra, né? Então, não vou aqui falar de cadeias de valor, porque a gente já falou bastante disso, né? E aqui só vou trazer uma informação, né, uma conclusão de uma análise detalhada que a gente fez das cadeias de valor, de que uma das questões que são entrave, né, que são gargalo para o fomento às cadeias da bioeconomia, é a qualificação de mão de obra. E aí, para a gente implementar esse trabalho, a gente fez uma série uma análise de diversos estudos e conversas com diversos interlocutores. Chegamos a algumas macrocadeias, né, mais significativas aí, aderentes à agenda da bioeconomia, e partimos para fazer a relação daquelas macrocadeias com a oferta hoje, né, de cursos técnicos, especificamente, relacionados a essas macrocadeias. Daí, dessa tabela gigantesca, qual é a principal mensagem? Por um lado, já se existe uma rede estruturada, capilar, que olha, né, que oferece cursos em diferentes elos dessas diferentes cadeias. Por outro lado, existe um espaço gigantesco para aperfeiçoar e aumentar a oferta, inclusive com cursos diferentes. Aqui um exemplo, né, da cadeia de valor do turismo sustentável, que demonstra que alguns estados que têm potencial turístico, por exemplo, têm uma
né, uma oferta ainda insuficiente em termos de matrícula. Então, por exemplo, se a gente quer aumentar a cadeia do turismo, é importante ter um olhar para a formação de técnicos que, de forma ampla, possam se integrar a essas cadeias. Após esse trabalho, a gente formalizou a cooperação técnica com o MEC e com a interlocução importantíssima do MEC, e aí com destaque para o trabalho do Antônio, né, fundamental, te apresentou e fez uma interlocução com cada um dos estados da Amazônia Legal, com as secretarias responsáveis pela agenda e também com os institutos federais. A ideia dessa interlocução era avaliar a pertinência da proposta que a gente estava levando naquele momento, né? Trocar uma ideia sobre ela, colher impressões para chegar a um desenho final e entender e depois formalizar para cada um dos estados qual seria a cadeia priorizada naquele estado e qual mesorregião a gente deveria priorizar. Né? Todos os estados manifestaram interesse. A identificação das cadeias foram nessas macrocadeias apoiáveis, né? Restauração, manejo não madeireiro, manejo madeireiro, pesca e cultura, turismo e atividades transversais. Atividades transversais são as cadeias transversais, por exemplo, gestão, logística, etc., que sejam transversais a mais de uma das cadeias acima. Né? E dessa priorização que a gente teve a partir das conversas. 4 estados priorizaram pesca e aquicultura, em mesorregiões específicas, 2 priorizaram turismo, 2 manejo madeireiro sustentável e 2 atividades transversais. Então, Acre, Amazonas, Amapá e Rondônia priorizaram a cadeia da pesca e aquicultura, Roraima e Pará priorizaram a cadeia do turismo, Mato Grosso priorizou a cadeia do manejo madeireiro sustentável e Maranhão e Tocantins das atividades transversais. O que a gente está falando aqui? Que esse trabalho que a gente vai apresentar daqui a pouco, ele vai ter como objeto essas cadeias de valor. É importante dizer que, conforme a gente previu no edital, essas cadeias, em comum acordo com o Estado e com a organização executora desse estudo técnico, eles podem alterar. Né? Então, eventualmente, um Estado, né, que, depois de uma maior reflexão, conversando aí com diferentes secretarias, além, né, daquela responsável pelo ensino técnico, entendeu que é mais estratégico apoiar uma outra cadeia em outra mesorregião. Essa mudança é possível desde que em comum acordo entre executora e Estado, obviamente. E do que a gente está falando? De um estudo técnico que ele vai ter 4 macroetapas. Né? Então, partindo daquelas cadeias, com olhar para cada uma daquelas cadeias, o estudo vai primeiro fazer um diagnóstico de mercado, né, dessa cadeia de valor. Depois, a partir desse diagnóstico de mercado, fazer um diagnóstico de lacunas formativas, seguido a partir das lacunas formativas, o estudo vai elencar cursos técnicos prioritários, e o Estado pode se manifestar nessa ordem de prioridade, mas a ideia é que a gente siga com 3 cursos técnicos prioritários por Estado, e para esses 3 cursos técnicos a gente faz o diagnóstico relacionados às potencialidades de implementação do itinerário formativo técnico profissional e, por fim, a elaboração do plano de implementação daqueles cursos nas escolas consideradas. Importante dizer aqui que a gente permitiu, na fase a gente fez essa interlocução para estados que já tivessem, eventualmente, diagnóstico de cadeia de valor para aquela cadeia priorizada, que a gente poderia pular a etapa P1 e P2, né? Mas a gente não teve essa sinalização. Então, teremos diagnóstico para os 9 estados.
Aqui só para, como estamos falando de 9 estados e 3 cursos para cada, então o diagnóstico da cadeia de valor vão ser 9 ao total, lacunas formativas 9 ao total, indicando 3 cursos. Então, teremos um total de 27 cursos barra estados objeto desse estudo. Os estados vão ter uma participação importante. Eles, ao manifestarem interesse, indicarem a cadeia, assumiram um compromisso de implementar esse estudo. O resultado do estudo técnico. Os institutos federais poderão, no curso do projeto, manifestar interesse de participar dessa implementação e participar como objeto do estudo técnico. A gente está prevendo, durante a execução dos estudos técnicos, do estudo, e após a sua conclusão, um fórum para discussão e planejamento desse estudo. A ideia é que tem parceiro executor, o MEC, outros atores, os estados e institutos federais, para se discutir a implementação desses cursos, desse estudo, pensando em parcerias de diversas naturezas, inclusive parcerias para implementar, de fato, o resultado desse estudo técnico. E aí, falando um pouquinho do tipo acho que vou voltar aqui um slide só para materializar um pouco o tipo de assunto, de tópico que esse estudo vai olhar. Então, no diagnóstico da cadeia de valor, para aquela cadeia apoiada, vai se olhar quanto é produzido na região, qual o perfil dos estudantes daquela região, como se organiza a cadeia de valor, quais são os elos, qual é a mão de obra envolvida, toda um olhar amplo sobre a organização da cadeia de valor. A partir desse mapeamento, no produto seguinte, vai se olhar quais são as lacunas formativas, o que se precisa fomentar, qual é a demanda de formação a partir dos cursos técnicos para aquela cadeia de valor. Um olhar também olhando para todos os elos, para as formações envolvidas, olhando a oferta de formação daqueles cursos técnicos, oferta de formação complementar àqueles perfis de mão de obra, e, a partir dessa análise, priorizando, então, 3 cursos técnicos. No diagnóstico de potencialidades, o curso técnico, para cada um dos cursos técnicos priorizados, vai se olhar em quais escolas eles já são oferecidos, em quais escolas têm potencial para oferecimento, qual é a oferta de professores para formação, para trabalharem naqueles cursos específicos, por exemplo, quais são as possíveis sinergias com outras instituições de pesquisa, por exemplo, outras organizações. E, por fim, o plano de implementação para cada curso daquele priorizado. O estudo vai indicar, para aquelas escolas com potencial de implementação, um plano de implementação, um cronograma específico, e nesse plano vai incluir algumas entregas, por exemplo, conteúdo de formação, a lista e detalhamento das emendas do currículo, a indicação de parcerias prioritárias, plano de investimento, necessidade de investimento para a implementação daquele curso. Então, é um plano de implementação bastante detalhado e com algumas entregas que vão servir, inclusive, para outros cursos. Por exemplo, a ideia é que um conteúdo formativo para um curso num estado X, ele possa ser utilizado, inclusive, por outros territórios do país, para outros cursos técnicos. A organização selecionada para esse estudo, então houve um processo seletivo, diversas organizações concorreram, a gente teve 8 organizações habilitadas, e tivemos uma selecionada, a que teve a maior pontuação, que foi o Senai.
e o Senai, que tem bastante capilaridade, né, e competência técnica, enfim, tem toda a condição de contribuir com essa agenda. Então, o executor, né, selecionado vai ser o Senai, a gente está no processo de finalização da análise e contratação no BNDES, para então começarmos a execução no próximo ano. Aqui, algumas mensagens desse trabalho de estruturação do estudo que a gente entende que são relevantes, que é o seguinte, né? Essa visão de que a implantação dessa agenda da implementação de itinerário de formação técnica e profissional devem partir de um diagnóstico incorporando necessidades e realidade local, com um olhar detalhado e abrangente sobre as cadeias de valor. Na implementação desse itinerário, é importante também olhar para as parcerias, e aí com uma gama de atores bastante ampla, né? Pensando não só da implementação no curso, mas, por exemplo, né, no conjunto de empresas que vão fazer, né, que vão demandar mão de obra, toda a lógica de parceria para a estruturação do curso, para a oferta conjunta com o Estado e essa relação com o setor privado também, para garantir, né, que a formação ela de fato seja absorvida. É importante também um olhar colaborativo, porque a gente está falando de uma agenda que ela é multissetorial, necessariamente, né? Então, essa agenda multissetorial, com diversas externalidades, e startando um processo endógeno de fortalecimento, né, da cadeia de valor, ela precisa envolver atores que estão relacionados a essa cadeia de valor. E a ideia é que esse estudo ele seja também um modelo que possa ser replicado em outras regiões, em outros temas, pensando, né, na implementação do itinerário relacionado a outros cursos, a outras cadeias. Encerro aqui a apresentação. Jus, se quiser adicionar algum ponto, fica à vontade. E aí passo para então, a moderação do Marcelo, okay. Se enfim, tendo alguma pergunta, alguma reflexão, a gente está à disposição. Ok, obrigado, Eduardo. A gente agradece, Eduardo, e também a Juliana, né, que nos trouxeram essa informação importante também acerca do estudo que está sendo feito, vai ser feito, né? A empresa está contratada. Oi? Tem uma mão levantada de alguém para perguntar, né? Luiz, chegou a pergunta? Igor do IFRO, pode abrir a sua câmera para fazer a pergunta? Oi, Marcelo. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu queria aproveitar aí a presença do Eduardo. Confesso, eu não peguei o nome da colega aí do BNDES. Juliana, para tentar ver a possibilidade, até coloquei aí um comentário aí na fala anterior, um pouco da realidade que eu tô vendo aqui no estado e aqui na região, principalmente aqui onde eu estou, né? Estou em Guajará-Mirim, no campus do IFRO, e a gente tem uma situação do município que, inclusive, é o grande desculpa e a justificativa para o desenvolvimento do município não ocorrer, que 92% da área do município é uma área de proteção. E o que eu vejo é que a gente precisa ir um pouquinho além da formação, né? A formação ela vai ser importante, sim, mas a gente também pensar em formas de fomentar esses empreendimentos que, em grande parte, até na fala anterior, se você pegar lá o estado de Rondônia, você vai ver que boa parte dos empreendimentos identificados eles estão bem próximos à rodovia, a BR, que é a área do estado que se desenvolveu. Quando a gente olha a área mais do interior aqui, principalmente essa região de fronteira, a gente nota que não houve esse desenvolvimento. Então, eu queria perguntar para o Eduardo, para a Juliana, se existe a possibilidade, e também a equipe aí do MEC, da gente pensar em ações de estímulo à criação de empreendimentos, né? Juntar fundações de apoio à pesquisa, FINEP, MCTIC e outros atores, para que, junto com as ações de formação, a gente também trabalhe essa parte de fomento
e estímulo à criação de empreendimentos, né, de negócios que possam, de alguma forma, interagir, né, e surgir a partir desses cursos, a partir desses profissionais que vão ser formados nessas áreas. Então, essa seria a provocação para vocês, para a gente, de repente, fazer essa discussão. Ok, obrigado, Igor. Eduardo? Claro, Igor, obrigado aí pela sua contribuição, acho que ela é muito pertinente e acredito que, falando, obviamente, né, no contexto desse estudo técnico específico, a gente está, de fato, prevendo, durante a execução e após a conclusão do estudo, fóruns de discussão para trazer possíveis parcerias. Tá? Essas parcerias envolvem, idealmente, né, diversos atores, Sistema S, Extensão Rural, outras secretarias, organizações mais, think tanks, instituições de pesquisa, que a ideia é que, a partir desse estudo, a gente tenha discussões que vão além do plano de implementação, né? Para a gente viabilizar essa agenda de implementação, de fato, dos itinerários. E os planos que vão ser desenvolvidos, eles vão além da formação, tá? Eu vou até ler aqui o rol de entregas, né? Aí, pensando que cada estado vão ser 3 cursos técnicos, e para cada um desses 3 cursos técnicos, a gente vai ter um plano de implementação com os passos necessários e o cronograma para a implementação daquele itinerário nas escolas mapeadas, indicação do conjunto de unidade curricular, etapa, módulos com seu conteúdo, proposição da estratégia pedagógica a ser utilizada no curso, elaboração de diretrizes para o planejamento pedagógico para a implementação do curso técnico, 2 cursos autoinstrucionais de formação para professores, listagem contendo recomendação de parcerias por escola, identificação dos investimentos necessários para a implementação e estimativa de alunos que serão beneficiados nos 5 primeiros anos de projeto. Então, esse é o conteúdo mínimo do plano de implementação, mas, independente do estudo em si, o que a gente quer, né, aí falando na ótica dessa iniciativa específica, com esses fóruns de interlocução, a gente buscar, de fato, o fomento dessas agendas complementares para conseguirmos aí que a implementação ela seja mais ampla possível, abrangente e efetiva. Ok. Obrigado, Igor. Eu acho que ficou, né, um pouco respondido, mas esse processo que nós estamos desenvolvendo com o curso também de multiplicadores em bioeconomia, na educação profissional e tecnológica na Amazônia, ele tem essa característica também de desenvolver uma educação que seja empreendedora, que faça as pessoas criarem empreendimentos, né, e ofertarem seus serviços também para que esses empreendimentos possam se desenvolver, crescer, né, agregar mais famílias, né? Então, às vezes, você tem um pequeno empreendimento que funciona no fundo, né, de casa, lá na cozinha, e, de repente, ele vai para a comunidade, vira uma sala, ele vai aumentando e acrescenta, né, mais famílias, e você já tem ali um empreendimento que está comercializando até nacionalmente, né? Então, é extremamente importante, viu? Obrigado. Tem mais uma pergunta, né, o Luiz? Por favor, pode fazer a pergunta aí. De quem que é essa pergunta? É para o Eduardo? É uma pergunta da Alessandra. O Senai vai ser a instituição executora para toda a Amazônia? No Amazonas, o Senai não tem relação direta com a bioeconomia. Em ter fé, tem uma aproximação maior, mas é indireta. Ok, entenderam? Sim, Ok. sim, perfeito. Vai ser o Senai, né? A gente fez um processo concorrencial na seleção pública para selecionar a organização. Essa seleção, né, contou, como a gente falou, com 8 organizações, a mais bem pontuada foi o Senai, e o Senai vai ser o responsável por elaborar esse diagnóstico e plano de implementação, né? Então, independente de ter unidades, território com aqueles temas, a ideia é que a expertise do Senai, no Brasil como um todo, né, ele seja capaz de realizar o estudo com olhar para aquelas cadeias priorizadas. No caso do Amazonas, a cadeia
de pesca e agricultura, que, como eu falei, pode mudar se houvesse entendimento do Estado, né? Mas a ideia é que o Senai não vai implementar os cursos técnicos. Eles vão destinar pessoal, expertise, etc., para a realização desse estudo. Posso só complementar? Claro. Do rápido? Enfim, o Senai ele também vai contar com alguns parceiros aí para a execução desse estudo, né? Então, ele também vai contar com o Instituto Amazônia Mais 21, né, que tem esse olhar aí, eu acho, né, mais de bioeconomia mesmo, para também elaborar esse estudo. Então, só para complementar aí a fala do Eduardo. Ok, pessoal. Amanda, eu queria dizer também que o Senai está cada vez mais introduzido na bioeconomia, né? Eu, inclusive, no início aqui falei que esse ano nós aprovamos com o Senai cerca de 5 cursos para 5 cadeias de valor na Amazônia, né? Para as agroindústrias. E agora eles estão participando no curso também e vão estar nas oficinas. Mas, independente disso, eles vão desenvolver o estudo, né? Pensar na estrutura, mas não vão executar os cursos, né? Isso será feito por outras escolas também, né? Então, isso é importante. Pessoal, queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui. A gente gosta muito e vocês sabem que eu tenho uma terceira intenção com vocês, né? Vocês sabem que a gente já fez várias reuniões, 2 reuniões pelo menos, porque nesse curso nós estamos gerando, multiplicando currículos para que a gente possa ter as cadeias de valor estruturadas profissionalmente na Amazônia, né? Mais e mais empreendimentos, trabalhando, agregando famílias, ofertando trabalho para jovem, para mulher, enfim, mandando os produtos para tudo que é lugar. Então, a gente quer muito o apoio de vocês no T4, viu? Depois da oficina do T3, né? A gente quer discutir também com o BNDES como é que a gente faz a continuidade disso, como é que a gente cria, né, um projeto, um programa. A gente já falei um pouquinho com a Juliana, com o Eduardo também, né, o Antônio também, mas não é cobrança não, viu, gente? É só um amor ligado aí assim, né? Mas é porque a gente precisa estruturar esses cursos, né? E vai ser uma bênção, eu acredito nisso, eu creio, né? Então, agradeço demais vocês. Obrigado, viu? E, pessoal, nós estamos chegando agora no final, né, já desse primeiro bloco, que foi do workshop. Tivemos alguns probleminhas, né, de energia, mas eu acho que tudo funcionou bem, afinal de contas, estamos com pouquíssimo atraso, né? Quem me aciona aí? Quantos minutos de atraso? 10 minutos? 4? Olha só, vocês são muito bons, pessoal, todos vocês que estão aí nos ouvindo também, né? Então, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Lembrar que o workshop não terminou hoje, ele tem o segundo bloco, que é o bloco onde a gente vai trazer alguns cases de sucesso que eu apresentei na programação, e vocês têm isso aí, né, no celular de vocês ou no computador, enfim, podem acessar. Na sexta-feira, dia 4, a gente inicia às 13h30, horário de Brasília, tá? E vamos cumprir até 5h30. Né? Nós temos 6 experiências para serem apresentadas, queremos também ter momentos mais momentos para um debate, para uma conversa, né? E esse workshop aqui, a intenção dele é ser mais expositivo mesmo, né? Que a gente conheça o que está acontecendo, como está, para que a gente possa crescer em cima disso. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. E agradeço também aqui, né, a Joelma, que está aqui pelo MEC, né? O Antônio, a Júlia, que está representando a cooperação, né? A Roberta, Sabine, Priscila, né? Outros que eu não falei, a Josi, a equipe aqui, né, que fez a filmagem, que venceu o desafio também. Eles estão desde 8 horas da manhã, eu acho, aqui, né? Então, isso é muito interessante, viu? Muito obrigado, pessoal. Aguardamos vocês também na sexta-feira, às 13h30. O link é o mesmo, né? Nós vamos continuar com esse link nos 2 eventos que são online, no T1, que é o workshop, que tem esses 2 blocos, hoje, dia 1º e sexta-feira, no dia 4, e o T2, que vão ser 4 tardes, né? Dia 8, dia 9 de novembro e dia 16 e 17 de novembro. O link continua o mesmo, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez a todos, né? E que a gente possa ter um excelente feriado, possa descansar também um pouco, né? E na sexta-feira estarmos firmes e fortes nesse evento, na segunda parte, no segundo bloco do workshop Bioeconomia e Educação Profissional e Tecnológica, que faz parte do curso de multiplicadores em bioeconomia na educação profissional e tecnológica na Amazônia. Obrigado, boa noite a todos e até lá, até sexta-feira.